Queridos e amados irmãos, com muita alegria no meu coração, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este vídeo, com felicitações de graça, paz e vitória da parte de Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez, pela graça e bondade do Senhor, para compartilhar convosco, para refletir com os irmãos, mais uma vez, a boa e bendita Palavra de Deus. Para este dia, o Senhor fez arder em meu coração, em meu espírito, um texto da Palavra do Senhor, a qual eu tenho certeza que irá falar ao meu e irá falar ao seu coração. Antes de nós fazermos a oitiva dessa palavra, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, dê essa força pra gente. Se inscreva no nosso canal, aperte lá os sininhos das notificações e fique a par daquilo que temos publicado no nosso canal. Todos os dias temos colocado alguma coisa referente à parte da Palavra do Senhor. Eu queria que você fosse um participante, que você recebesse todos os dias uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé e uma palavra de esperança. Essas mensagens você pode encontrar tanto no meu canal, Douglas Neto Oficial, como no canal da Igreja Geração de Cristo. Procure aí no YouTube o canal Geração de Cristo e o canal Douglas Neto Oficial. São nesses dois canais em que nós publicaremos todos os dias mensagens da parte de Deus. Amém? Meus amados, a palavra que nós temos hoje está no livro de Bereshit, ou seja, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o primeiro livro do Torá, do Pentateuco. Gênesis, começo, origem, princípio. Capítulo de número 37, versículo de número 31. Fala assim: Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho José. Uma besta fera o comeu. Certamente foi morto José. Então Jacó rasgou as suas vestes e colocou pano de saco sobre os seus ombros e lamentou ao seu filho por muitos dias. Meus irmãos, é um texto da Bíblia, por que não dizer muito notório, muito conhecido. O enredo desse texto que ora eu acabei de mencionar com vocês é um texto que está relacionado a um moço, a um jovem que atendia pelo nome de José. José era filho do patriarca Jacó. Sendo filho de Jacó, ele era neto de Isaac, bisneto de Abraão. Então José nasceu, cresceu, se criou dentro de um lar patriarcal, dentro de uma linhagem que possuía diretamente uma promessa da parte de Deus. Sendo assim, José diretamente, ele está inserido dentro deste plano, deste projeto, desta promessa. A problemática na vida de José, ela acontece a partir do momento em que o texto diz que o pai
presenteia José com uma túnica talar, com uma túnica de várias cores. Ao receber esta túnica, automaticamente duas coisas ficam evidentes em José. Primeiro, que o pai lhe tinha por grande estima, que o pai lhe amava muito, pois este presente não é nada mais do que o símbolo do amor, da afetividade, do carinho que Jacó tinha para com seu filho José. Então a túnica era o símbolo do amor, era o símbolo do carinho, era o símbolo de quão grande amor o pai tinha para com seu filho José. A segunda coisa é que ao receber a túnica de Jacó, isso vai fazer que venha se desencadear um processo de inveja, de perseguição e de ciúmes dos irmãos de José para com José. Eles passam a odiá-lo, eles passam a discriminá-lo, eles passam a olhar José com outros olhos. A túnica que Deus tem para mim e para você, ela pode ser comparada ao Espírito Santo, ela pode ser comparada a uma chamada, ao ministério. E tudo aquilo que Deus nos dá é uma forma dele nos dizer, dele nos comunicar o quanto ele nos ama, o quanto ele é apaixonado pela nossa vida. Porém, em contrapartida, enquanto estivermos recebendo a túnica do Pai, nós também iremos sofrer o abuso dos ciúmes dos nossos irmãos. Por causa desta túnica, seremos invejados. Por causa desta túnica, seremos perseguidos. Por causa desta túnica, muitas das vezes, iremos sofrer na mão dos nossos irmãos. Mas o Pai é quem fez a túnica. O Pai é quem confeccionou a túnica. E a túnica, sendo do Pai, Ele dá para quem quer. E se o Pai resolveu dar a túnica para você, o que pouco importa nesta história é quem gostou ou quem deixou de gostar. Então, pare de olhar para críticas. Pare de olhar, de observar as calúnias que estão vindo sobre você. Isso são pessoas que estão com ciúmes porque o Pai te deu uma túnica. E a túnica é de várias cores, ou seja, a túnica é diferenciada. Quando José estava com a túnica era o diferencial na sua vida. Quando José não estava vestido da túnica, José era uma pessoa normal. O que vai destacar você, o que vai tornar você um diferencial, é a túnica que Deus resolveu colocar em você. Porém, chega o dia em que a história de José ela vai dar uma mudada. Porque a Bíblia diz que ele vai em busca dos seus irmãos, amando do seu pai. E a Bíblia diz que quando os irmãos de José o avistam de longe, eles vão tramar um enredo em que vai envolver mentira, fraude, eles vão forjar uma suposta morte de José. Eles tomam a túnica de José, rasgam a túnica de José, jogam José dentro de uma cisterna, de um poço vazio. Eles pegam a túnica de José, a mancham com o sangue de um cabrito. Eles vendem José para os ismaelitas, destino ao Egito. Quando eles chegam em casa, eles pegam a túnica manchada de sangue, mostram para Jacó, dizendo que José tinha sido morto por causa de uma besta fera. Ou seja, quem está tramando a morte é eles. Quem está forjando a morte é os irmãos. Quem causou dor para José foi os irmãos.
Quem está fazendo Jacó ficar de luto é os irmãos. E eles estão colocando a culpa numa besta fera. Quantas pessoas não têm agido assim? Elas nos causam dor, nos afligem sofrimento e estão colocando a culpa na besta fera. Quantas pessoas ferem, machucam, magoam e depois colocam a culpa no diabo. Isso é típico de um irmão ciumento. É típico de um irmão invejoso. Quando Jacó recebe a túnica de várias cores, manchada de sangue, a Bíblia diz que Jacó rasga as suas vestes e se veste de um pano de saco. A partir daquele momento, Jacó, todos os dias, vai se vestir com um pano de saco, por causa de uma tragédia, por causa de uma notícia que ele nunca esperava receber, por causa da perca, da suposta perca do filho José. A partir daquele momento, ele passa a se vestir de pano de saco. Olhando para o contexto da Bíblia, todas as vezes que alguém vestiu uma veste de pano de saco, é porque ela estava declarando que perdeu alguma coisa muito importante. Quando Jó perdeu os seus 10 filhos, a Bíblia diz que Jó se vestiu de pano de saco. Ou seja, toda vez que alguém se veste de pano de saco na Bíblia, ela está declarando que perdeu alguma coisa muito importante, alguma coisa significativa. Talvez o período que você esteja vivendo hoje é o período de Jacó. Talvez a fase que você está vivendo hoje é uma fase em que você está vestindo o pano de saco. Vestir o pano de saco é vestir-se de humilhação, é vestir-se de percas, é se vestir-se de tragédias. Porém, a história de Jacó não termina com o pano de saco. Lá na frente, Jacó vai receber a melhor notícia da sua vida. Os próprios filhos que trouxeram a notícia da morte de José foram os mesmos que trouxeram a notícia que José ainda estava vivo. Que tudo aquilo não passava de uma trama, que tudo aquilo não passava de uma mentira. Eu quero crer que a mesma boca que fez você chorar é a mesma boca que Deus vai usar para trazer a melhor notícia da sua vida. E a notícia foi esta: Pai, se levanta, se prepare, porque José ainda está vivo. A primeira coisa que Jacó fez foi tirar os panos de saco e ir em busca do seu José. É isso que eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Hoje, em nome de Jesus, é tempo de tirar os panos de saco. É tempo de levantar a cabeça. É tempo de remover as cinzas. É tempo de sacudir a poeira e ir em busca do seu José. Seu José está te esperando mais vivo do que nunca. Se levante desse marasmo. Se levante dessa tristeza. Permita Deus arrancar essa letargia da tua alma. A sua vida, a sua história não terminará com pano de saco. Esta é a palavra para a sua vida hoje. Esse é o tema da reflexão para este dia de hoje. Arranque os panos de saco, porque o seu José ainda está vivo. A promessa ainda está de pé. Sonhos Deus ainda tem a realizar na sua vida. É tempo de arrancar o pano de saco, porque o seu José ainda está vivo. Receba essa palavra no nome de Jesus. Deus te abençoe.